tiver alguma pergunta para fazer ao final, tá? Pode escrever no papelzinho ou também no YouTube. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer, o Ian vai estar trazendo para a gente as perguntas do YouTube. Então, agora eu vou convidar os palestrantes para comporem a nossa mesa. A gente tem presencialmente a Adriana Salai, pesquisadora que trabalha com alimentação. Ela é professora universitária, mestre e doutora em História Social pela USP, pesquisadora sobre a fome no Brasil e idealizadora do projeto Quebrada Alimentada, junto ao restaurante Mocotó, que promove assistência alimentar desde a pandemia em São Paulo. Bem-vinda, Adriana. Vou chamar também o professor Edmilson, que está com a gente aqui na tela, aqui atrás. Professor e historiador com concentração na área de História Cultural na cidade do Rio de Janeiro, atua na UERJ e na PUC, e autor de diversos livros, como A Confeitaria Colombo, Sabores de uma Cidade, A Costura da Cidade, e um estudo sobre a mobilidade urbana na cidade do Rio de Janeiro. E é autor também do livro João do Rio, A Cidade e o Poeta. Muito bem-vindo, professor Edmilson, um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. Temos também a nossa querida Joana Pelerano, formada em comunicação, com mestrado e doutorado em comunicação e alimentação e consumo pela SPM. É professora do Centro Universitário SENAC, da SPM, na área de alimentação, e autora do site Comida na Cabeça. Bem-vinda, Joana, obrigada aí pela participação. Inicialmente, então, a Joana vai começar falando um pouco, né, sobre essas questões também, que a gente traz essa crítica a respeito da gastronomia, né, e do que é considerado gastronomia, gourmet e esses estereótipos. Depois o professor Edmilson vai falar para a gente um pouco sobre a história da comida de rua no Rio de Janeiro e das diversas pesquisas que ele desenvolve. E a Adriana também vai estar falando um pouco para a gente do contexto da gastronomia e da fome. Então, fiquem muito à vontade. Obrigada. Oi, pessoal, bom dia. Vocês me ouvem bem? Beleza, obrigada. Eu queria agradecer muito pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. É sempre bom a chance da gente poder trocar informação dentro de quem estuda esse tema e que, infelizmente, a gente não troca tanto quanto poderia, né? A pergunta se a gente pode falar sobre gastronomia popular, eu acho que é bem interessante porque ela traz uma resposta muito óbvia, né? Muito eloquente, que é sim. Mas eu não ia ser um bom exemplo de acadêmica se eu fosse sucinta desse jeito, então eu vou falar um pouco mais, mas já deixo um spoiler de que a resposta continua sendo positiva mesmo depois do textão. Acho que o primeiro passo para responder a questão se a gente pode falar de uma gastronomia popular é esclarecer o que a gente entende por gastronomia, né? Parece muito óbvio, porque a gente está num evento sobre gastronomia, então a gente assume que sabe do que está falando e de que todo mundo está falando da mesma coisa, mas nem sempre o que eu falo é o que a outra pessoa escuta. E eu acho que essa introdução da Miriam ajudou bastante a esclarecer isso, assim. Vou dar um exemplo para complementar, que eu acho que é bem simples. Eu queria que vocês pensassem em batata. Todo mundo pensou em batata? Em que batata vocês pensaram? Vocês pensaram numa batata inglesa, numa Asterix, batata doce, batata baroa, batata frita, assada, cozida, purê? Uma coisa muito simples e muito objetiva, batata, pode ter muitas variáveis. Então, imaginem uma coisa um pouco mais complexa, como é o caso da gastronomia, né? Então, se eu digo uma coisa e as pessoas escutam outra, a gente não tem um processo de comunicação se completando. Então, não entender o ponto de vista do outro pode gerar uma quantidade de confusão bem considerável. A gente precisa estar falando da mesma coisa, no mesmo contexto, a partir do mesmo idioma cultural. E nem sempre é assim com o significado da gastronomia. A gente tem aqui um tema, né, um termo, que é adotado por áreas diferentes, com intenções diferentes. E até mesmo dentro dessa nossa área, às vezes a gente não está se comunicando, né? A gente não está falando exatamente o que o outro está ouvindo.
E a comunicação depende de que eu fale alguma coisa e você entenda o que eu estou falando. Esse argumento que se usa por aí de que não, eu sou responsável pelo que eu falo e não pelo que você entende, só funciona se você não quer diálogo, se você só quer dar uma palestrinha ali que a pessoa não precisa estar entendendo nada do que você está falando. Numa comunicação de fato, a gente precisa se entender. E quando a gente fala de gastronomia, então, a gente precisa entender que, para começar, já existe uma confusão entre os termos gastronomia e culinária, né? Que são termos usados como sinônimos de maneira errônea. A culinária geralmente é entendida como o conjunto dos modos de fazer que vão transformar um alimento esse que foi escolhido pelo grupo social para ser consumido, então ele foi qualificado como comida, e todas as maneiras envolvidas, então, nessa transformação, inclusive algumas das crenças, normas envolvidas no processo de escolhas dos modos de fazer que vão completar essa ideia. Então, a culinária funciona um pouco dessa maneira e se dá muito mais no âmbito privado, né, nas casas. Já a gastronomia é um termo que vai significar várias coisas, né, como a Miriam acabou de comentar, seria o discurso e a prática em torno da culinária, com o objetivo de potencializar o hedonismo, o prazer, a intenção do paladar, seria um raciocínio a respeito daquilo que se come, seria algo que se dá em âmbito público, foi o termo adotado pelo curso superior que se dedica a esse raciocínio, e o Jean-Pierre Poulin, no Dicionário das Culturas Alimentares, que ele organizou, eu acho que ele resume de um jeito bem interessante. Ele fala que é um termo ligado a uma ambição científica, é um termo que se conecta com arte e é um termo que nomeia algo que se dá em âmbito profissional. Então, juntando um pouco todos esses conceitos com os conceitos que a Miriam já trouxe agora há pouco, a gente vê na gastronomia uma conexão com um estudo racional, com uma qualificação, uma avaliação da comida e do cozinhar, né? E do transformar essa comida. E isso acaba chegando no senso comum como uma conexão com uma espécie de melhoramento da comida, que daí vai para uma sofisticação da comida, para uma alta cozinha, para o gourmet. Esses são caminhos que a gente vai fazendo com o nosso raciocínio a partir de uma história muito complexa, né? Que permite que a gente entenda qualificação como melhoramento, né? Avaliação como melhoramento. Então, a comida chique vai para o âmbito da gastronomia e a comida simples costuma ser associada ao termo culinária, o que é, como a gente já viu, uma coisa um pouco complexa, né? E errônea. A gente tem no Brasil a tendência a menosprezar a comida popular e valorizar a comida de elite, isso desde que os portugueses chegaram, mas ainda mais com força a partir do século XIX, com a chegada da família real. E essa foi uma herança que só muito recentemente a gente começou a questionar e ainda não conseguimos superar. Então, a gente já entendeu que a tendência no Brasil é valorizar muito mais a comida de elite do que a popular, mas a gente ainda não superou essa noção, né? Então, quando a gastronomia entra no senso comum como representativa dessa comida de elite, ou como representativa de uma comida que quer pegar emprestado o prestígio da elite, esse uso da gastronomia não é inocente, né? Ele tem intenções bastante específicas. Nas áreas de conhecimento que eu atuo, que são a comunicação e a antropologia, uma coisa que a gente não questiona é o poder das palavras, né? Tem um pesquisador, que é o Mikhail Bakhtin, que ele fala que a palavra vai expor os conceitos e os valores que a pessoa enxerga nela. Então, a palavra mostra um pouco da realidade daquela pessoa que está falando, o jeito que essa pessoa pensa. Então, é importante a gente saber que quando a gente usa o termo gastronomia, a gente pode estar provocando esses efeitos de sentido, mesmo que de uma maneira inconsciente. Efeitos esses que conectam aquela comida que está sendo qualificada como do âmbito da gastronomia, como algo muito mais conectado a uma comida de elite, né? Então, no senso comum, a conotação de gastronomia é muito associada a essa noção de sofisticação, né? Indica melhorar ou elevar uma coisa que talvez não seja boa o suficiente. E isso acaba caindo num campo de exclusão, porque entende-se que nem toda comida é gastronômica, ou pode ser chamada dessa maneira, que é uma carga valorativa extremamente limitante, né? Quando a gente associa a gastronomia com esse tipo de entendimento. Então, a gente precisa estar ciente de que isso pode acontecer, né? Porque é nesse contexto disso que eu estou falando aqui que pode surgir um questionamento a respeito da existência de uma gastronomia popular.
Porque se não houvesse essa conexão, esse questionamento não seria necessário. Obviamente existe uma gastronomia popular, né? Se a gente entende gastronomia no conceito que abordamos como pesquisadores da área. Mas quando a gente olha para o senso comum, esse questionamento faz todo sentido. Então, se a gastronomia está sendo usada no sentido de sofisticação, o senso comum vai responder que não tem como existir uma gastronomia popular, que isso só vai valer para a comida de elite, que só essa comida é conectada no âmbito da gastronomia. E a gente sabe bem que isso não é verdade, né? A gente sabe que sofisticação, para começar, é um valor arbitrário, que ele não leva em conta necessariamente qualidade e complexidade, ele é um juízo de valor que pode ou não estar associado a essas coisas, mas também pode estar simplesmente associado a uma comida entendida como de elite por si só, mesmo que essa comida não tenha qualidade, mesmo que essa comida não tenha complexidade, né? Mesmo que ela seja um misturadão de coisas que tem um valor específico, mas que não seja uma comida que pode ser entendida a partir do ponto de vista da qualidade e da complexidade. Então, é muito nosso papel esclarecer de que gastronomia a gente está falando. Acho que esse é o ponto mais importante. A gente precisa entender qual é o conceito que a gente está adotando e reforçar esse conceito em uníssono, assim, né? Tentar entrar num acordo de que gastronomia a gente está falando. E assim a gente ajuda a colocar a comida popular no seu devido lugar, que impede comparação com a comida de elite ou com qualquer outro tipo de comida. Uma comida que pode apresentar complexidade, qualidade, que não precisa de um juízo de valor associado à sofisticação para ser entendida como uma comida valorosa. E principalmente, né, só para já entrar para o finalzinho aí para terminar, porque as palavras têm poder. Então, isso eu acho que é uma coisa que eu queria reforçar com bastante força. O fato de que as palavras têm poder, elas são usadas com intenções muito específicas, né? Elas nunca são usadas de maneira inocente. E aí a gente precisa analisar as consequências das palavras que a gente adota. Temos vários termos hoje em dia que estão sendo adotados, talvez sem essa reflexão. Então, gastronomia certamente é um deles, ele é um termo que está sendo utilizado, às vezes sem a compreensão de o que a gente está falando a respeito. Mas temos várias outras, né? Temos comida de verdade, temos comida afetiva e temos fome, que a Adriana vai trazer com muito mais maestria, com certeza. Então, é necessário a gente entender que todas essas palavras, elas têm significados específicos e muitas vezes se adotam significados paralelos com intenções bastante específicas, né? De menosprezar, de diminuir, de valorizar, e é importante a gente pensar a respeito das consequências desses termos. É isso, uma fala bem breve para a gente poder dar bastante tempo para os nossos colegas falarem e para as perguntas. Obrigada. Muito obrigada, Joana. Acho muito importante essa contribuição, até para a gente pensar um pouco, né, na palavra gastronomia, até porque é um campo, academicamente falando, ainda muito recente, né, também como um campo de pesquisa, então é super importante essa reflexão. Muito obrigada. Agora eu passo a palavra para o professor Antônio Edmilson. Mais uma vez, obrigada. Bom dia a todas e todos. Queria começar agradecendo um convite. Eu acho que já é a quarta vez que eu participo, então já estou há muito tempo aqui com vocês. E devo registrar que é a primeira vez que tenho um encontro mais direto com pessoas mais próximas daquilo que é a minha área, né? Vocês duas que estão aqui comigo, eu agradeço a possibilidade desse encontro, são, de alguma forma, muito próximas da minha área de trabalho. Eu sou historiador também, e acho que é a primeira mesa que eu participo desse encontro de gastronomia, cultura e memória, em que temos historiadores mais estrito sensu aqui junto. Por conta dos 15 minutos, eu escrevi um texto para não ser para não ultrapassar em tanto os minutos que me foram dados. Mas antes de começar, eu preciso explicar que, enquanto historiador, eu trabalho com a cidade do Rio de Janeiro, e especificamente meu último projeto foi sobre os bares notáveis e tradicionais
no Rio de Janeiro. Por isso mesmo, a ideia que me veio quando a Marcela me convidou foi tentar um pouco explorar essa questão da comida de rua no Rio de Janeiro. Eu tenho alguma coisa escrita sobre isso, principalmente um artigo que eu escrevi junto com a Mariana Leixo, que fez a sua dissertação de mestrado na Engenharia da Produção sobre comida de rua no Rio de Janeiro. Então, é mais ou menos desse encontro que surgem essas ideias que eu vou tentar apresentar a vocês. Para começar, eu queria chamar a atenção que um dos elementos centrais dessa discussão que eu faço sobre comida de rua e sobre a dimensão da comida popular ou da cultura popular vem exatamente da leitura do Bakhtin, né? Pela via do Rabelais. A Joana citou o Bakhtin, e o Bakhtin é um guia importante para eu poder pensar, através do livro dele sobre Rabelais, essa questão das coisas de baixo, né? Dessa ideia do baixo ventre, de tudo aquilo que está vinculado ao processo de desenvolvimento da dimensão popular, os arranjos em torno disso. Por isso mesmo, eu começo com alguns delineamentos teóricos para mostrar a vocês de onde a gente está partindo com relação a isso, né? É lógico que eu estou partindo da ideia de que comida é cultura, tá? A partir daí, eu estou trabalhando com o conceito de cultura de fronteira. O conceito de cultura de fronteira, ele surge nas pesquisas que nós fizemos em função, primeiro, da formação brasileira ser marcada por um processo intenso de miscigenação, que, entretanto, isso não nos leva necessariamente a desenvolver nenhuma experiência de democracia racial. Mesmo misturadas, há hierarquias e há poderes que criam um núcleo comum de trocas, que se dá pelas bordas e reflete as divisões sociais numa cidade como Rio de Janeiro, dividida. Especialmente a partir de 1763, quando a cidade do Rio de Janeiro ganha a condição de capital da colônia Brasil e inicia, a partir daí, um processo mais intenso de atualização com relação à cultura ocidental, né? E a sua internacionalização. Isso vai adquirir expressão mais importante a partir da chegada da família real, em 1808. E, a partir desse momento, a cidade claramente, naquilo que eu chamei a atenção para a divisão, vai ser vivida enquanto experiência entre uma nova Lisboa e a Rio de Janeiro, entre a corte e a cidade, principalmente a partir de 1822. E é nessa divisão que a cultura de fronteira origina a experimentação de uma comida de passagem ou de transição, que vai deixando de ser europeia para se tornar um mix, sem, entretanto, na dimensão ritual, deixar de permanecer francesa. Essa comida de passagem decorre da cultura de fronteira e das necessidades e das ausências da cidade do Rio de Janeiro, além de formas de sobrevivência, sejam elas vinculadas à alimentação estrito sensu ou ao ganho à produção de riqueza, né? Esses aspectos, né, podem ser tomados a partir de duas referências importantes. Ambos, evidentemente, intensificam a comida de rua na cidade, que incorpora a prática dos mascates numa cidade capital, ao lado dos novos negócios que se agigantam e que entram em rota de colisão com essa experiência ambulante. Talvez possamos tomar como referência
o alvará de 27 de março de 1810, que disciplina e organiza o comércio de rua na cidade. No entanto, não podemos deixar de lado as formas de organização da escravidão urbana. Os escravos no Rio de Janeiro são escravos de ganho, utilizados em todos os tipos de atividades da cidade e em situações diferenciadas, onde desde famílias que perderam tudo e possuíam escravos e os utilizavam para sobreviver, até proprietários ricos que ficam mais ricos, utilizando os escravos em obras, saneamento e em setores alimentares, como tabernas, casas de pasto e vendedores ambulantes. No caso das famílias sem rendas, os escravos procuram atuar em áreas que rendam mais e vão encontrar no comércio de alimentos um nicho importante. Após 1822, essas atividades serão mais fiscalizadas por conta de um aspecto cada vez mais significativo, que decorre do ajuste da cidade capital ao processo de modernização, que tem como base o biônio civilização-progresso. Dois aspectos saltam aos olhos: as epidemias e a sujeira, ambos os aspectos atribuídos especialmente à presença dos africanos, suas formas de viver, morar e comer, além de suas matrizes religiosas. Com isso, a atenção dos médicos sanitaristas e higienistas avançam no sentido de ordenar o espaço urbano e restringir a circulação de alimentos pelas ruas, assim como a pressão sobre os cortiços, quiosques, hospedarias e pensões. Esse é o cenário, ou o pano de fundo, da cidade, tá? No momento em que é promulgado o primeiro Código de Posturas Municipais de 1830, que tem um conteúdo especificamente voltado para uma certa interdição da rua. Interdição essa que vai acabar provocando uma série de conflitos e que vai trazer, no final do século XIX, início do século XX, uma postura interessante dos cronistas do Rio de Janeiro, especialmente o João do Rio, que vai começar a perceber que o Rio de Janeiro é uma cidade das ruas. O Rio de Janeiro é um lugar onde essa vivência mais especificamente popular se dá de forma intensa. E é aí, exatamente, que surge a oportunidade de aliar a essa dimensão mais conceitual alguns aspectos empíricos importantes, que decorrem basicamente da leitura dos viajantes estrangeiros que passam pelo Rio de Janeiro ao longo do século XIX, principalmente a partir da sua segunda metade, quando a questão do moderno, a questão da modernização se intensifica. Principalmente no âmbito desses viajantes, o Debré, que talvez seja aquele que olhou com mais atenção para os hábitos, costumes, vivências desses segmentos populares no Rio de Janeiro. E, a partir daí, é possível, para terminar essa minha exposição, destacar alguns pontos que podem envolver exatamente essas trocas pelas dobras, essas trocas pelas pontas, que acabam fazendo que, como a Joana apresentou, essa referência entre comida popular e comida de elite permaneça como uma sombra ou um mistério para a gente tentar descobrir mais adiante a resposta para eles. Tá? Mas durante, principalmente, o período da primeira metade do século XIX, as trocas se intensificaram muito fortemente, principalmente pela ação desses africanos escravos no âmbito das cozinhas da elite, ou das elites, melhor dizendo. E isso é importante. Mas, com relação a esses aspectos que eu queria destacar, o primeiro deles é a condição de observar os quiosques.
Os quiosques vão se tornar importantes no Rio de Janeiro, não só porque eles alimentam os trabalhadores, alimentam os setores populares da cidade e, de alguma maneira, provocam aquilo que hoje a gente chama de comida de boteco, que está tão gourmetizado, né, que não parece mais popular, né? A comida de boteco ganhou bolsinha, né, ganhou lacinho, ganhou um monte de coisa. Vocês têm essa experiência por conta da comida de boteco. Tá? Mas os quiosques são importantes em duas medidas. A primeira, porque a repressão aos quiosques, feitas principalmente pelo Pereira Passos, na grande reforma urbana do início do século XIX, eles vão dar origem àquilo que a gente chama das lojas de uma porta, que são os cafés da manhã servidos no Rio de Janeiro, que substituem os quiosques, principalmente nos arredores das ruas Senhor dos Passos e Alfândega. E isso é importante destacar. Além disso, evidentemente, os quiosques geram um processo de tensão muito forte, que acaba produzindo embates importantes que levam a uma série de situações complicadas no Rio de Janeiro, características, por exemplo, da revolta do Vintém e depois da revolta contra a vacina obrigatória, em 1904. O segundo elemento importante, que pode servir de referência para entender um pouco o surgimento dessa comida de rua no Rio de Janeiro, são as mulheres das famílias menos abastadas que se dedicavam a atividades de sobrevivência e, entre elas, a produção de alimentos. Essa produção de alimentos vinha vinculada ao modo de organização da própria esfera do trabalho, essa esfera do trabalho constituída principalmente por escravos ou ex-escravos, associados diretamente a essas famílias, que começam a definir aquilo que se chama de comida de casa para a rua. A comida de casa para a rua, ela tem um elenco importante, tá, de possibilidade de desenvolvimento, e ela marca de forma muito clara essa ideia da comida de rua, principalmente se nós olharmos para as pranchas do Debré, em que ele relata, através da imagem, todas essas possibilidades que essa comida de rua oferece. O outro aspecto importante são as mulheres livres pobres ou ex-escravas que se dedicavam à produção de alimentos, de bebidas, aí que são um dos fundamentos importantes dessa ocupação das ruas, seja vendendo pão de ló, paçoca, luar, etc. Tudo aquilo que a gente conhece como experiência relatada pelo próprio Debré nas suas pranchas, tá? E que levava a um processo, confuso de tensão, quando a cidade se abre para uma perspectiva de incorporação daquilo que são as marcas da civilização, de referência francesa, principalmente com o início das confeitarias. Importante que essa comida de rua funciona, de alguma maneira, se nós quisermos traçar um paralelo com aquilo que a gente chama hoje de delivery, né? Que pode ser uma coisa mais gourmetizada ainda, né? Mas aqui, no caso, era simplesmente entregar pão de ló de manhã cedo na casa das pessoas que queriam comer pão de ló. Tá? E isso é importante. A terceira referência importante é o desenvolvimento dos escravos com ex-escravos. Uma das marcas da comida de rua no Rio de Janeiro é a organização de ex-escravos libertos, alforriados, que organizam os próprios escravos que eles conseguem comprar a partir do início da sua atividade e os colocam nessa experiência de saber fazer e saber negociar. Tá? Por último, esses aspectos tão contundentes da experiência do Rio de Janeiro, é interessante olhar, por exemplo, a Maria Grã, que é uma das viajantes importantes do século XIX, ela é espantada com o movimento da rua, espantada com tanta gente vendendo tanta coisa na rua, com tantas pessoas
negras africanas andando pelas ruas, seja vendendo doces, bebidas, salgados, seja carregando os tigres, ou seja, a sujeira das casas do Rio de Janeiro. E isso mostra de forma muito clara como essa comida de rua espelha uma forma de resistência àquilo que é uma cultura de base europeia e que limitava a possibilidade de acesso dessas pessoas à sobrevivência, mas principalmente que as colocava numa posição de inferioridade, negando a elas qualquer tipo de participação específica naquilo que era a modernização do Rio de Janeiro. Ou seja, essa modernização excludente acabou reforçando essa dimensão da comida de rua. Essas são algumas observações nesses 15 minutos, e eu resolvi ler o texto exatamente para não me perder. Então, eu queria deixar aqui essas ideias para que, se alguém tivesse alguma questão para tratar, que tratasse a partir daí. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. É super importante trazer essa perspectiva histórica, até para a gente entender, né, a cultura da cidade e essa questão das trocas, muito importante, né, para a gente pensar também a hospitalidade, né, a hospitalidade enquanto relação social, enquanto troca na cidade do Rio de Janeiro, que reflete muito bem, né, a cultura dos botequins e a cultura das trocas nas ruas da cidade, como a gente vê no Rio de Janeiro. Então, acho que essas reflexões são muito importantes para a gente entender a cultura da cidade também. Agora, eu tenho o prazer de convidar a Adriana para trazer seus questionamentos. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite da Miriam, da Marcela, de todo mundo que está organizando. É um prazer estar aqui presencialmente nessa cidade maravilhosa. E eu fiquei muito empolgada com o nome da mesa e o nome do encontro. Acho que é uma discussão fundamental que a gente que trabalha nesse campo, a gente tem que se fazer. E, para começar, eu separei em 3 momentos, mais ou menos, a minha apresentação. Para começar me questionando, né, sobre o termo gastronomia e o termo popular, eu acho que o termo gastronomia já foi muito falado aqui e eu corroboro com a visão de todo mundo, né? Obviamente, podemos falar de gastronomia popular. E aí eu queria, então, me deter um pouquinho mais no que é popular. E para falar sobre isso, eu estou muito baseada num texto do Bourdieu, que eu recomendo, assim, bem curtinho, chama Você Disse Popular? Interrogação. É um artigo em português que está online, todo mundo pode acessar. Ele está analisando, não é alimentação, é linguagem, mas eu acho que nos ajuda muito a pensar a alimentação também. E quando o Bourdieu está colocando isso, o que ele diz? O popular ele já se coloca em oposição automaticamente a um circuito hegemônico. Então, a partir do momento que a gente admite que existe o popular, a gente admite que existe um outro, né? Em relação a um circuito de elite. E como é que essa divisão se faz? Com valores diferentes para cada polo. Se a gente for pensar na comida, como é que a gente faz essa divisão, né? Eu só elenquei algumas coisas. O popular seria o com menos técnica e o de elite, o erudito, enfim, seria com mais técnica. O popular muito mais calcado numa tradição e o erudito em inovação. O popular mais grosseiro e o erudito no fino. Não estou dizendo que eu acho isso, tá? Estou dizendo como o senso comum entende isso. E o popular seria ligado a algo vulgar, no sentido de público, né, de majoritário, e o erudito aquilo que se distingue, o diferente. E aí, se a gente for pensar assim, já essa separação entre esses 2 polos já gera um problema. Se a gente for pensar a gastronomia como algo, o fazer, o transformar o alimento em comida, que é público e profissional, que é o sentido mais amplo que a gente usa hoje no mundo contemporâneo, como a Miriam mostrou, esse termo vem se transformando muito, ele automaticamente
já abriga os circuitos que a gente chama de circuitos periféricos ou circuitos alternativos, como, por exemplo, comida de rua. E aí o popular ele poderia não ser utilizado, né, digamos, no objetivo do que a gente quer, mas bem como falou a Joana, o senso comum ainda atrela muito o termo gastronômico a essa tradição francesa. Mas já que a gente está decolonizando tanta coisa nos dias de hoje, por que não decolonizar também o sentido de gastronomia e abranger as outras esferas que fazem essa comida, e inclusive são os circuitos majoritários, né, numericamente falando, da quantidade de população que alimenta, se a gente for comparar com esses circuitos eruditos e majoritários há muito tempo, mas eles não detêm as esferas de poder que têm consequências materiais e simbólicas, e é sobre isso que eu queria falar hoje. Para falar sobre isso, eu vou usar como modelo o restaurante no qual eu estou ligada hoje, que é o restaurante Mocotó, na Zona Norte de São Paulo. Eu vou falar um pouquinho sobre ele, mas a partir da seguinte questão. O que um restaurante popular, quando esse popular, se a gente for admitir esse termo, o que acontece com ele quando ele entra num circuito hegemônico? Quais são as consequências de ler esses símbolos dos circuitos hegemônicos? Então, hoje a discussão não é sobre fome. Eu acho que eu estou cansada de falar sobre fome, por isso que eu me empolguei tanto em vir aqui hoje. Pode passar, por favor. Só um pouquinho da história do Mocotó, para quem não conhece, para a gente entender do que eu estou falando. É um restaurante de migrantes sertanejos que foram para São Paulo, trabalharam em vários empregos, juntaram um dinheirinho e abriram o que a gente chama de Casa do Norte. Eu tenho certeza que no Rio de Janeiro também tem, que é para vender produtos do Nordeste, principalmente para a população migrante também, que sente saudade da sua comida. Então, esse é o Mocotó quando foi fundado, nitidamente e claramente no circuito pejorativamente colocado como popular. Isso não há dúvidas, né? O Mocotó vai fazer 50 anos, inclusive. E a gente vai comemorar muito ano que vem, vocês estão convidados. Pode passar. Aí, o que aconteceu? O Rodrigo, que é o filho do seu Zé é o fundador do Mocotó, há 50 anos atrás. O Rodrigo começou a trabalhar com o pai dele com 13 anos, lavando louça, servindo mesa, enfim, e tal, e falou, pô, eu quero estudar isso. Aí foi estudar gastronomia, no curso, assim, né, no primeiro curso de gastronomia, que foi da Embi Morumbi, e começou a tentar aprender aquilo que ele estava, a aplicar aquilo que ele estava aprendendo no seu pequeno negócio que existia ali na periferia da Zona Norte de São Paulo. Qual foi esse movimento, então? Aprender os símbolos da cultura dominante, né, erudita, dita gastronômica, e aplicar no seu fazer, naquele negócio popular que já operava há muito tempo. Não foi simples essa mudança, foi com muitos conflitos geracionais e de, né, concepções de mundo, mas ele foi lá transformando a coisa. Pode passar. Aí eu trouxe para vocês uns pratos para a gente entender que aquela comida, ela se transformou, mas ela ainda se manteve ligada às origens e à cultura alimentar envolvida naquele fazer lá do restaurante. Então, eu acho que, modéstia à parte, né, porque é meu marido, mas eu acho que é uma saída muito sensível para a ligação entre técnicas inovadoras e manutenção de uma cultura alimentar. Opa, pode voltar só um minutinho? Só para mostrar, o dadinho é um exemplo disso, né? Um prato inventado pelo Rodrigo ali no Mocotó e que, pela sua capacidade de ser lido, hoje ganhou o Brasil e vários lugares do mundo. Pode passar. E aí, para falar das consequências dessa inserção, que hoje o Mocotó está na lista do 50 Best, enfim, ganhou vários prêmios, podemos dizer que é um restaurante inserido. E aí eu queria mostrar para vocês as consequências dessa inserção, tanto materialmente falando, quanto simbolicamente falando. Para a gente começar, eu queria mostrar onde está o Mocotó. Para quem não conhece, esse é o mapa da cidade de São Paulo. Aquele azulzinho ali é o bairro da Vila Medeiros, onde está o Mocotó. É um bairro periférico. Então, na cidade de São Paulo, né, tem bairros mais centrais, Pinheiros, Jardins, Itaim, enfim, tantos outros. O Mocotó está na periferia. Se você vê o Guia Michelin, que agora não existe mais, né, mas ele tinham vários pontinhos ali nesses bairros e apenas um pontinho deslocado, que é o Mocotó. Num lugar onde, depois vocês vão ver,
não merece ter um restaurante desse tipo. Então, ele está nesse bairro periférico. Pode passar. O que é esse bairro, né? É um bairro onde a maioria da população ganha até 3 salários mínimos, renda familiar. Distribuição de domicílio segundo faixa de renda. Então, é renda do domicílio. População periférica, renda baixa. Não é o bairro mais precarizado de São Paulo, mas a gente pode dizer que é um bairro com baixa renda familiar e periférico. Pode passar. E aí, uma vez, antes da pandemia, a gente começou a se perguntar assim, qual é a relação do Mocotó com a Vila Medeiros? O Mocotó está aqui há 50 anos, o que ele fez para a Vila Medeiros, né? E o que a Vila Medeiros fez para o Mocotó? Aí a gente pensou assim, vamos medir alguns índices. Vamos medir salário médio, vamos medir nível de escolaridade, para ver, será que um restaurante, né? Ou, enfim, um negócio que recebe um grande fluxo de pessoas, será que ele traz consequências para um bairro periférico? Pode passar. Naquele ano, que foi a última vez que a gente fez essa pesquisa, ela precisa ser atualizada, 2019, trabalhavam registradas 64 pessoas no Mocotó, porque no final de semana tem os extras do salão, né? Mas não tem essa relação precarizada de trabalho, como vocês vão ver. Dessas 64 pessoas, 42 moram na Vila Medeiros, que é o próprio bairro. 90%, né, 88% na região, que é a Zona Norte e Guarulhos, que está exatamente na divisa. A Vila Medeiros está na divisa com Guarulhos. Isso faz com que a renda dos trabalhadores fiquem no bairro, né, circulem no bairro e que as pessoas tenham qualidade de vida, porque não precisam se deslocar 2 horas, 4 horas por dia para acessar os lugares de trabalho. Pode passar. Aí a gente foi ver o salário médio. O salário médio da Vila Medeiros em 2019 era R$ 1.961. E aí tem os índices por bairro, né? Obviamente, em bairros mais centrais tem melhores salários porque tem as melhores oportunidades de trabalho. O salário médio de Pinheiros, para quem não conhece, um bairro de elite, é de R$ 4.100, e o salário médio do Mocotó é de R$ 4.104, ou seja, é comparável aos lugares dos circuitos hegemônicos, remunerando bem o trabalhador que mora no bairro. Então, isso tem uma consequência material muito importante para as pessoas que vivem e trabalham nesse lugar. Ao mesmo tempo, a gente tem no Mocotó um programa de bolsa de estudos. Então, as pessoas que trabalham podem acessar bolsas de estudos não só para cursos de gastronomia, mas para cursos de ensino fundamental e médio, que a gente tem, a gente recebe pessoas que não completaram ainda o ensino fundamental e médio, e depois ela pode fazer qualquer graduação e qualquer pós-graduação. Isso faz com que os níveis de escolaridade do Mocotó sejam muito maiores que o da região, não porque contratamos pessoas com alto nível de escolaridade, mas porque formamos pessoas para que elas tenham alto nível de escolaridade. Pode passar, por favor. E aí chegou a pandemia. Então, a gente estava nesse restaurante, nesse lugar periférico. Como alguns de vocês sabem, eu hoje faço um doutorado sobre fome no Brasil. O Rodrigo vem de uma tradição familiar que compartilhar é regra, né? E aí a gente pensou assim, o que a gente vai fazer na pandemia? A gente vive hoje uma imensa crise de fome, apesar da negação de alguns, e aí a gente pensou, vamos fazer aquilo que a gente sabe fazer, que é fazer comida. Aí o Rodrigo teve a ideia de servir a comida da família, que é a comida que a gente come, que é variada, é pensada pela Maísa, que é a nossa chefe de cozinha, que tem uma proteína por dia, enfim, tem vários legumes, várias verduras. A gente faz a mais essa comida e entrega na marmita. Esse projeto, ele só pode ser possível acontecer, e ainda acontece, pelas relações, né, as redes de contato que o Mocotó se formou por estar inserido nesse circuito e por uma capacidade financeira a partir da inserção desse circuito. Hoje o projeto continua, pode passar. Já foram mais de 100 mil refeições doadas, a gente doa refeição todos os dias, de segunda a segunda, que é quando o restaurante está aberto, na porta do restaurante, entendendo que
Isso não vai solucionar a fome, a gente não tem nenhuma ingenuidade que isso vá solucionar a fome, mas a fome é emergencial, a gente não pode esperar que as pessoas, que políticas públicas façam efeito, que é o que de fato vai solucionar a fome, para que elas comam, porque elas precisam comer agora. Pode passar. Além das marmitas, a gente percebeu uma demanda por cestas básicas, então a gente fez um cadastro de famílias em parceria com as UBSs da região, postos de saúde, que encaminham essas famílias vulneráveis, e a gente percebe que, por exemplo, mulheres com crianças preferem cesta básica porque elas podem fazer a gestão desse alimento no lar. O que a gente atende não é uma família renda zero, né? Não é população de rua. População de rua não é tão grande na periferia ali onde a gente está. Então, essa família, a gente entende essa cesta básica como um respiro para que ela possa comprar uma carne, por exemplo, né? Ou outros vegetais, enfim, o que ela julga como comida que ela queira comer. É uma cesta composta não só por a cesta básica convencional, arroz, feijão e óleo, mas como vocês podem ver na foto, por uma cesta também agroecológica, orgânica, da agricultura familiar, de frutas, legumes e verduras, entendendo que fomentar um circuito curto de boa remuneração à agricultura familiar também é uma medida muito importante contra a fome. Então, a gente está falando agora das consequências materiais de valorização de circuitos periféricos, né? Periféricos enquanto fora do sistema hegemônico. E aí eu queria também mostrar a consequência simbólica dessa inserção. Pode passar. Eu não sei se vocês viram, circulou bastante por aí, uma mensagem que uma Sandra mandou para o Rodrigo, falando sobre a localização do Mocotó. Eu vou ler aqui para vocês. Olá, pessoal do restaurante Mocotó. Rodrigo, te acompanho 1000 outras pessoas. Então, resolvemos ir até seu restaurante. E qual foi nossa surpresa e decepção em localização tão perigosa e precária que vocês se localizam? Fomos em 16 pessoas, ficamos com muito medo do local do seu restaurante. Nunca imaginaria que você, tão famoso, ficaria num bairro assim. Desculpa, somos do Tatuapé, em letras grandes, maiúsculas, né? E vamos torcer para abrir um restaurante aqui neste bairro maravilhoso e cheio de restaurantes bons e de nome igual ao seu. Pensa nisso. Essa foi a mensagem que o Rodrigo recebeu e ele respondeu assim. Oi, Sandra. Justamente por existir gente que ainda pensa como você, que continuamos morando e empreendendo na Vila Medeiros. Acho que isso é um detalhe importante, porque nós moramos lá. Assim, quem sabe um dia nosso bairro vai estar ainda mais cheio de negócios de sucesso e de oportunidade para pessoas que vivem aqui. Eu acho que dispensa comentários, né? O absurdo da mensagem, mas ela viralizou pra caramba e eu acho que ela viralizou porque ela representa esse tipo de pensamento de que restaurantes de sucesso só podem estar inseridos em circuitos hegemônicos e não em circuitos periféricos. E aí, pode passar. Uma escola do bairro resolveu fazer um trabalho respondendo às mensagens da Sandra, uma escola pública. O professor jogou isso daí. Como você responderia a Sandra? Então, eles fizeram um trabalho de autoestima, né? De pertencer a essa comunidade, de valorizar essa comunidade e desse julgamento que existe sobre esses circuitos periféricos. E aí, eles convidaram a gente para conhecer a horta e a gente convidou eles para conhecerem o Mocotó. E aí, pode passar? Essa semana eles foram ao Mocotó, na segunda-feira, o Rodrigo contou a história da família dele e dele, eles ajudaram a distribuir, a montar a marmita, almoçaram com a gente, e eu acho que essa experiência, ela mostra que existe também consequências simbólicas na valorização de circuitos periféricos, que é a possibilidade de sonhar. Porque às vezes as pessoas estão tão inseridas em violências diversas, né, físicas e simbólicas também, que não se permitem sonhar. Por isso que é muito importante a descentralização da gastronomia e a valorização de outras formas do comer e do servir também. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Adriana. Acho que você exemplificou lindamente, né? Trouxe exemplos reais para a gente aí do que é gastronomia hoje em dia na contemporaneidade e trazer essa reflexão justamente, né? Do que é
popular e o que é gastronomia e o poder que a gastronomia tem com relação à mobilidade, né? E das pessoas se circularem por meio da gastronomia, por meio da comida. Eu acho que a gastronomia promove muito nesse sentido, né, de quebrar as fronteiras, de quebrar as barreiras, e eu acho que esse trabalho de vocês promove isso, né, trazer essa troca por meio da alimentação e por meio da gastronomia, quebrando esse estigma, né, da gastronomia vista como algo gourmet e algo, vamos dizer assim, de distinção, né? Eu acho que a gastronomia, ela é troca, é interação e é mobilidade em todos os sentidos. Muito obrigada, agradecer mais uma vez aos participantes da mesa, e agora o que a gente gostaria de saber também, se temos perguntas, como... Cadê a Bruna? Temos perguntas, Bruna, para o pessoal da mesa? Tem papelzinho? Tá. Uma para... Tá. Então, tá, vou começar aqui. Temos para a Joana, para Edmilson e para a Adriana também. Então, vou ler para a Joana aqui. Joana, perguntaram: como desmistificar essa questão da gastronomia popular brasileira sem técnica, ao contraponto de uma culinária europeia supervalorizada? A gente tem que pensar que a culinária europeia é supervalorizada porque ela fez isso com muita eficácia, né? Uma organização das técnicas, um registro dessas técnicas e uma divulgação. E isso já há um bom tempo, né? Há alguns séculos. E a cozinha brasileira não fez isso ainda, né? A gente ainda não tem um registro importante das técnicas que utilizamos aqui. É comum que as pessoas do Sudeste, eu moro em São Paulo, então eu estou em São Paulo, não conheçam técnicas culinárias utilizadas em outras regiões do Brasil. Então, se nem a gente conhece, realmente fica muito difícil a gente colocar essas técnicas em pé de igualdade com as francesas, que foram organizadas, registradas e divulgadas há vários séculos. Então, acho que o primeiro passo seria realmente um interesse das pessoas que estão envolvidas no universo, principalmente o da cozinha profissional, em observar, analisar, registrar essas técnicas, primeiro para que elas não se percam, porque muitas vezes elas são transmitidas na tradição oral, né, e não há para todas elas um registro mais duradouro, e em segundo, divulgar essas técnicas com a mesma importância, né, dar a elas a mesma importância que as outras técnicas recebem. Acho que é muito um ponto de interesse e curiosidade, que é um pouco inerente a todo mundo que trabalha na área da gastronomia, né? Seja a cozinha profissional, sejam outras conexões com a área. Então, acho que é uma questão de foco mesmo, né? De olhar para onde a gente tem muito a aprender. Obrigada. Agora uma pergunta para o professor Edmilson. Essa gourmetização dos alimentos cotidianos, como a comida de rua, comida de boteco, valoriza essas comidas ou cria uma separação, um distanciamento de sua origem, de quem as consumia e as fazia? Boa pergunta. Exatamente, a comida de rua hoje, ela entrou no circuito da gourmetização. Ela se transformou num grande evento que faz sentido para aqueles que usam a cidade de uma maneira completamente diferente nos setores populares. A comida de rua hoje, da forma que ela está adquirindo sentido, ela funciona como realizadora das necessidades desse público de elite. Mesmo quando você, por exemplo, toma experiências que se constituem experiências primeiramente mais populares, como, por exemplo, a experiência do Largo da Prainha,
que transformou o Largo da Prainha numa coisa extremamente importante, inclusive internacional, que ganha uma perspectiva internacional, que transforma o lugar, tipo, num lugar cult, não é? Esse lugar cult que tem uma comida, entre aspas, sem nenhum tipo de refinamento, mesmo um refinamento daquilo que a gente tem como referência popular, ou seja, o refinamento na dimensão popular é um cuidado, a ideia da comida de casa. Mesmo sem ter isso, tem um ritual que associa a dimensão mais cult a essa referência popular, porque está no centro do Rio de Janeiro, nas bordas do Morro da Conceição, tem todo o contexto da Pedra do Sal. Quer dizer, tudo isso acaba fazendo com que a comida de rua seja, nesse aspecto específico, uma coisa extremamente gourmetizada e para as elites mesmo. Quer dizer, as únicas referências que você tem para a dimensão popular é quem serve. Isso é uma tradição do Rio de Janeiro. Não, o Debré já dizia lá no século XIX que no Rio de Janeiro ninguém quer servir, todo mundo quer ser senhor. E essa marca é uma marca que está contida nessa experiência da comida de rua, até no podrão do Rio de Janeiro. Quer dizer, quem frequenta os lugares que estão associados a essa dimensão do podrão não são mais os setores populares, completamente diferente dos quiosques, por exemplo. Vale a pena uma pesquisa comparativa sobre isso, especialmente se você comparar os quiosques do século XIX com essa forma de comida de rua que você tem hoje. Hoje é uma ocupação da rua no sentido completamente diferente daquele que envolvia a comida de rua, que era uma necessidade explícita para os trabalhadores da cidade, para os ex-escravos, para os escravos, etc. Obrigada, professor. Tem mais uma última pergunta agora para a Adriana. Acho que eu vou dar para você aqui. Obrigada. Acho que eu vou ler alto para todo mundo ver. Há muitos esforços para reconhecer a cozinha nacional ou popular, assim como não são poucas as tentativas de esvaziar a história e a origem das comidas. Estamos no momento crítico da educação. Qual o seu recado para quem educa na área? É difícil essa. Eu acho que a educação está num momento de crise mesmo, por diversos motivos, não só aqui no nosso campo de gastronomia. Mas eu acho também que existe um movimento muito virtuoso de desvinculação das tradições europeias e norte-americanas, do que eu estou chamando aqui de circuito hegemônico. A gente vê em várias áreas, não só no nosso campo, ciências sociais, enfim, várias outras, que existem outras possibilidades de existência, outras formas de saber e outras formas de pensar o mundo, que, assim, traduzindo esse pensamento que pode ser falado como decolonial, enfim, mas tem outros nomes e outras formas de pensar, que a gente pode falar de cultura, de convivência dos saberes, E a gastronomia precisa passar por isso. Majoritariamente, a gente ainda segue um currículo europeizado, talvez, afrancesado, principalmente, desde os nomes, das técnicas, da forma de pensar e conceber uma cozinha, e também passa por pratos, valorização de pratos. Então, acho que a gente deve ver hoje uma releitura disso a partir de uma construção de outros mundos possíveis e que outros saberes são tão legítimos quanto esse, apesar de ainda existir uma hegemonia desse. Acho que é isso. Obrigada, Adriana. Gente, uma última agora que veio do YouTube para quem? Deixa eu ver. Vocês concordam que o mesmo preconceito que sofreu o açúcar de cana também sofreu a banha de porco e acabou afetando
a economia das famílias que dependiam dessa renda para sobreviver? É para todo mundo, é. Se alguém quiser fazer algum posicionamento a respeito dessa comparação entre açúcar de cana e a banha de porco, pode ficar à vontade, se alguém desejar. Quer falar, Edmilson, sobre isso? Não, eu acho, não sei, eu acho difícil, mas é uma pergunta interessante para você poder estabelecer essa genealogia mesmo, tá, da cultura brasileira naquilo que se refere a isso, né? Então, é complicado. Hoje, a gordura de porco, na minha época de garoto, a gordura de porco servia para conservar paio, linguiça, etc. Não tinha essas embalagens a vácuo, né? Então, a gordura de porco era ótima. E minha mãe usava tanto a gordura de porco quanto a gordura de coco. Hoje é impossível, porque os preços, tanto da de porco quanto da de coco, estão no nível elevadíssimo. Então, é muito difícil você utilizar esse padrão. Então, a gourmetização realmente acabou afetando as pessoas que utilizavam essas práticas. É lógico que eu acho que ainda há pessoas que cuidam da sua sobrevivência mais diretamente, embora a dimensão da higiene tenha atrapalhado isso, mas no Rio de Janeiro era muito comum, principalmente nas áreas, né, periféricas do Rio, que são no centro do Rio, claro, a nossa periferia por dentro é diferente da periferia de São Paulo, por exemplo. O que acontece é que as pessoas criavam porcos, etc. E ainda aqui em casa eu vejo porcos descendo das áreas, né, das favelas aqui em frente. Né? Mas isso é uma coisa que é tomada como estranhamento. Né? Numa cidade civilizada, isso é estranhamento. Então, eu não sei, eu encaminharia essa resposta por uma discussão mais aberta e interessante sobre a produção, o mercado, e os preços, que é uma coisa impossível você imaginar, por exemplo, nos restaurantes do Rio de Janeiro de hoje, você pagar por uma caipira de vodka R$ 40, se a garrafa de vodka nacional custa 50. Então, ou então você pagar por um torresmo de porco no restaurante do Rio de Janeiro, R$ 34. Um simples, sem gourmetização nenhuma, numa cestinha, assim. Então, essa é uma complicação importante. Né? Você vê em que medida essa relação com o público, a relação dos empreendedores, toda essa questão do desenvolvimento dessa economia que é hegemônica e que gourmetiza qualquer coisa. Né? Você vê os bares do Rio, que eram bares importantes e tinham uma satisfação, os pés sujos do Rio de Janeiro, que a gente frequentava, hoje eles não são mais pés sujos, todos viraram bares notáveis ou bares tradicionais do Rio de Janeiro. Acabou isso. Então, tudo aquilo que estava lá como forma de comida desses bares se transformou numa coisa caríssima. Então, você tem vários restaurantes, que eu não vou enumerar aqui para não criar sensibilidades, mas que são complicados por conta disso. Você não consegue mais frequentar como você frequentava antes. Principalmente a gente que gosta da rua, gosta. Eu adoro botequim, por isso vou estudar os botequins, para ficar no botequim. A minha pesquisa é no botequim, então é ótimo. Eu faço as duas coisas de maneira importante. Mas não dá mais nem para fazer isso. Tem que ficar em casa mesmo. Obrigada. Mais alguém gostaria de fazer algum comentário? Alguma coisa? Bom, gente, então eu acho que a gente pode encerrar a mesa. Eu gostaria de agradecer mais uma vez por essa discussão tão rica e valiosa aqui para o campo da gastronomia, para a gente refletir. A gente tem bastante aluno aqui também para pensar essa reflexão e depois pensar também em estudos futuros. E foi excelente essa troca, foi um prazer participar. Para quem quiser assistir também vai ficar gravado no canal do YouTube, do nosso canal do Gastronomia, Cultura e Memória.
Agora a gente vai dar continuidade à programação, a gente tem um almoço agora e às 14 horas a gente volta com a segunda mesa, que é com nossas comidas do dia a dia, então aguardamos vocês às 2 horas. Mais uma vez, obrigada, gente.